Parabéns, você foi selecionado para ser o líder da equipe C da Maratona Artística Colmeia Global. Calma aí. Eu vou ser o líder? Ah, que demais, velho. Não acredito. Nossa, vamos ver o que tem mais aqui. Você está recebendo junto com esta carta as regras da maratona. E tem 2 dias para preparar a estratégia de ação da equipe. Boa sorte, cordialmente, Colmeia Global. As regras. Mas como que eu vou organizar isso agora, hein? Calma, Cristiano. Fica tranquilo que de colmeia eu entendo. No que eu posso te ajudar? Afonso. De colmeia você realmente entende. Mas eu tô precisando mesmo de uma ajuda para montar a estratégia do meu time. Eu fui escolhido para ser líder de uma equipe da Maratona Artística Colmeia Global. Se tem colmeia, eu já gostei. Mas como funciona essa maratona? A gente vai fazer uma ilustração colaborativa em forma de colmeia. É assim, cada parte da colmeia vai ser feita por uma pessoa de um continente diferente. Cada um faz sua parte no computador e depois passa via internet para a pessoa seguinte. E a equipe tem que concluir a ilustração num horário menos adiantado possível. Mas a maior dificuldade é que cada participante só pode abrir a ilustração das 9 às 19 horas de seu horário local. Você precisa trabalhar com os fusos horários. Então vamos lá. A gente pode começar separando as informações que você tem. Aqui na carta eu tenho o nome, a cidade e o país de cada participante. Primeiro, eu, que sou de Ponta Grossa, aqui no Brasil. Mubas, de Nampula, em Moçambique. Jaivin, de Kanpur, na Índia. Mike, de Prince Rupert, no Canadá. Inga, de Umeå, na Suécia. E Nicole, de Adelaide, na Austrália. É como uma corrida de revezamento. Um corre e os outros esperam. Quando um termina, outro começa. Bom, agora a gente precisa achar a longitude aproximada de cada uma das cidades, para poder calcular o fuso horário. Ponta Grossa está na longitude menos 50 graus, ou seja, 50 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Nampula está na longitude 40 graus. Kanpur, 80 graus. Prince Rupert está em menos 130 graus. Umeå está em 20 graus. E Adelaide está na longitude 140 graus. Entendi, Afonso. Eu vou organizar essas informações em uma tabela para eu conseguir visualizar melhor. Primeiro, coloco o Greenwich na longitude 0 graus. Agora vou colocando as cidades na ordem correta. Ótimo, Cristiano. Agora você precisa saber que o centro de cada fuso está situado a cada 15 graus, contados a partir do meridiano de Greenwich. Assim, o início de cada fuso está situado na metade desse valor, que é 7,5 graus. Se for para a direita do meridiano, você deve aumentar 1 hora para cada fuso. E se for para a esquerda, você deve diminuir 1 hora. Então, olhando esta tabela, Ponta Grossa, que está a menos 50 graus, está a menos 3 horas em relação a Greenwich. Muito bem, porém tem um detalhe. Nem sempre as coisas são exatamente desse jeito na prática. O funcionamento dos fusos horários pode ser bastante irregular por causa das fronteiras entre países ou por causa de questões políticas. A China, por exemplo, poderia ter 4 fusos horários, mas obriga o país inteiro a utilizar o horário de Pequim. Isso causa distorções na parte oeste do país, onde o sol nasce por volta das 9 horas da manhã, quando não é inverno. No caso de Prince Rupert, de acordo com os cálculos, o fuso horário deveria ser menos 9 horas em relação a Greenwich. Mas toda a Colômbia Britânica, a região do Canadá onde está a cidade, tem que obedecer a um único fuso horário. Por causa disso, Prince Rupert fica a menos 8 horas em relação a Greenwich. Mas não existe um mapa só para fusos, não? Afinal, é difícil saber todos esses detalhes de fronteiras, não é? Existe sim, Cristiano. Está aqui um exemplo de mapa de fusos horários. A gente se orienta neste mapa principalmente pelas cores. Tem uma faixa na parte de baixo com a legenda para as cores. Cada cor corresponde a um determinado número de horas em relação a Greenwich. Então, por esse mapa, a gente fica sabendo do fuso de cada país. Dá para perceber bem aquelas mudanças em relação ao fuso exato. A Argentina, por exemplo, deveria ter 2 fusos. O primeiro a menos 4 horas de Greenwich e o outro a menos 5 horas de Greenwich.
No entanto, ela tem apenas um fuso, que fica a menos 3 horas de Greenwich, e está no mesmo horário de Brasília. Realmente só com um mapa desses para ter certeza do horário. Mas por que alguns países estão listrados? É porque eles fazem parte de uma lista de fusos horários especiais. Existem 10 fusos que, ao invés de ter a diferença de horas, têm diferença de horas e meia. E existem outros 3 fusos com defasagem de algumas horas e 45 minutos. Na lista de cidades da sua maratona, a gente encontra 2 casos desses. Kanpur, na Índia, que está a 5 horas e meia em relação a Greenwich, e Adelaide, na Austrália, que está a 10 horas e meia em relação a Greenwich. E para completar a lista, o Mean fica na Suécia, que está a 1 hora de Greenwich. Nampula fica em Moçambique, que está a 2 horas de Greenwich. Pronto, Afonso. Agora preciso organizar a produção da colmeia. A ilustração tem que ser feita com hexágonos colocados uns ao redor dos outros. E a forma final vai ficar parecendo uma colmeia. O primeiro hexágono vem pronto. Então, seguindo as regras, eu, que sou o líder, dou o pontapé inicial, desenhando e pintando 6 hexágonos em volta do primeiro, utilizando a técnica que eu quiser. Cada hexágono tem apenas 10 minutos para ser feito, ou seja, eu vou demorar 1 hora. A segunda pessoa vai fazer 12 hexágonos em volta daqueles 6 que eu fiz, e vai demorar então 2 horas. Depois vão ser 18 hexágonos, que vão levar 3 horas para ser feitos, e assim por diante. Ah, olha só o que eu percebi aqui, Cristiano. Como você disse, o primeiro participante faz 6 hexágonos, o segundo 12, o terceiro 18, o quarto 24, o quinto 30 e o sexto 36. Isso significa que o primeiro faz uma vez 6 hexágonos em 1 hora. O segundo faz 2 vezes 6 hexágonos em 2 horas. O terceiro, 3 vezes 6 hexágonos em 3 horas. E assim por diante. Isso se chama progressão aritmética. É verdade, Afonso. A cada novo participante, a gente soma 6 hexágonos. Mas isso pode me ajudar a resolver o problema? Pode sim. O objetivo da maratona é terminar na hora menos adiantada possível. E a progressão aritmética pode ajudar a gente a chegar a algumas conclusões. A soma dos termos de uma progressão aritmética pode ser feita somando o primeiro termo com o último, multiplicando isso pelo número total de termos e dividindo por 2. No nosso caso, os termos são o tempo que cada participante gasta. Assim, a gente tem o primeiro termo 1 mais o último termo 6, vezes o número de termos que é 6, dividido por 2, o que dá 21. Então, o tempo total para fazer a colmeia é 21 horas. Pelos horários dos países, a gente vê que após 21 horas não é possível terminar toda a ilustração no primeiro dia. Então, se a última pessoa pudesse pelo menos abrir a ilustração no primeiro dia, para nós já seria ótimo. Isso ia ter que acontecer no mínimo na 15ª hora, já que a última parte demora 6 horas para ser feita e o tempo total é 21 horas. Pela regra do horário, o único país que poderia abrir a 6ª ilustração no primeiro dia seria o Canadá, que faria isso exatamente às 19 horas. Para isso acontecer, a ilustração precisaria passar por todos os demais países, sem espera. Então vamos pensar agora na 5ª parte da ilustração. Ela deve começar 5 horas antes, ou seja, com no mínimo 10 horas de trabalho. Como o Brasil já é o primeiro e o Canadá é o único que pode ficar em 6º lugar, vamos analisar os países que restaram. Olhando os horários nesses países após esse período de 10 horas, vemos que nenhum deles pode receber e abrir a ilustração para ocupar a 5ª posição sem espera, pois todos estão fora do prazo para abrir, que é das 9 às 19 horas. Então isso significa que não vai dar para começar a 6ª parte da ilustração ainda no primeiro dia. A gente também pode concluir que o mais cedo que essa ilustração possa ser aberta é às 9 horas do segundo dia. E assim, o mais cedo que a tarefa pode ser concluída é às 15 horas do dia 2. Exatamente. Então, se você encontrar uma estratégia para a última ilustração ser finalizada no dia 2, às 15 horas, não importando o país, ótimo. Você pode tentar enviar antes para os países em que a hora já vai estar mais avançada e ir passando para os lugares em que é mais cedo, na sequência. Então essa pode ser uma boa jogada. Voltar no tempo. Após o Brasil, segue para a Austrália. Lá,
o participante aguarda até as 9 horas da manhã seguinte para abrir a ilustração. Depois, sempre seguindo as mesmas regras de horário, a ilustração vai para a Índia, depois Moçambique, Suécia. Por fim da Suécia, parte para o Canadá, onde o participante aguarda mais 1 hora e finaliza a ilustração às 15 horas do segundo dia. Muito bem, Cristiano. Essa pode ser uma boa estratégia. A gente consegue acabar às 15 horas do dia 2, mas a gente vai esperar um bocado. Pelas minhas contas, são 14 horas de espera, o que dá ao todo 35 horas do início ao fim da maratona. É verdade, essa estratégia demora um bocado, mas como o tempo total não importa, tá valendo. Eu vou continuar pensando nas estratégias, Afonso. Mas agora eu já tô bem treinado e já consigo fazer tudo sozinho. Valeu pela ajuda. Como vocês sabem, essa estratégia do Cristiano não é a única. Então que tal tentar encontrar uma outra, que não tenha um tempo de espera tão grande e que também termine às 15 horas do dia 2 em algum dos países?